sou o Alfa e Ômega, diz o Senhor Deus, aquele que é, que era e que há de vir, o Todo-Poderoso. Louvado seja Deus, irmãos. Nessa noite nós vamos ler o terceiro capítulo do livro de Neemias. Então abra na sua Bíblia para lermos juntos. Quem está em casa aí ou em algum lugar pode acompanhar da telinha da televisão ou do computador, do notebook, do seu celular, aonde estiver à distância, os que estão aqui presentes. Vamos ler juntos este capítulo, louvando ao Senhor nosso Deus, sendo nutridos, alimentados, fortalecidos nesta poderosa palavra do nosso Deus. Neemias 3. Então se dispôs Eliasibe, o sumo sacerdote, com os sacerdotes seus irmãos, e reedificaram a porta das ovelhas, consagraram-na, assentaram-lhe as portas e continuaram a reconstrução até a torre do Sem e a torre de Hananel. Junto a ele edificaram os homens de Jericó. Também ao seu lado edificou Zacur, filho de Inri. Os filhos de Hassenaá edificaram a porta do peixe, colocaram-lhe as vigas e lhe assentaram as portas com seus ferrolhos e trancas. Ao seu lado reparou Meremote, filho de Urias, filho de Cós. Junto deste reparou Mesulão, filho de Berequias, filho de Mesesabel, a cujo lado reparou Zadok, filho de Baaná. Ao lado destes repararam os tecoitas. Os seus nobres, porém, não se juntaram ao serviço do seu senhor. Joiada, filho de Passeia, e Mesulão, filho de Besodias, repararam a porta velha, colocaram-lhe as vigas e lhe assentaram as portas com seus ferrolhos e trancas. Junto deles trabalharam Melatias, gibeonita, e Jadom, merononita, homens de Gibeão e de Mispa, que pertenciam ao domínio do governador de além do Eufrates. Ao seu lado reparou Uziel, filho de Ararias, um dos ourives, junto dele Ananias, um dos perfumistas, e restauraram Jerusalém até ao muro largo. Junto a estes trabalhou Refaías, filho de Ur, maioral da metade de Jerusalém. Ao seu lado reparou Gedaías, filho de Harumaf, defronte da sua casa, e ao seu lado reparou Ratus, filho de Hassabneias. A outra parte reparou Malquias, filho de Harim, e Hassub, filho de Paate-Moabe, como também a torre dos fornos. Ao lado dele reparou Salom, filho de Alolés, maioral da outra meia parte de Jerusalém, ele e suas filhas. A porta do vale reparou-a Hanum e os moradores de Zanoa. Edificaram-lhe e lhe assentaram as portas com seus ferrolhos e trancas, e ainda 1000 côvados de muralha até a porta do monturo. A porta do monturo reparou a Malquias, filho de Recabe, maioral do distrito de Bet-Raquerem. Ele a edificou e lhe assentou as portas com seus ferrolhos e trancas. A porta da fonte reparou a Salom, filho de Col-Rosé, maioral do distrito de Mispa. Ele a edificou e a cobriu, e lhe assentou as portas com seus ferrolhos e trancas, e ainda o muro do açude de Selá, junto ao jardim do rei, até aos degraus que descem da cidade de Davi. Depois dele, reparou Neemias, filho de Asbuque, maioral da metade do distrito de Bet-Zur, até defronte dos sepulcros de Davi, até ao açude artificial,
e até a casa dos heróis. Depois dele, repararam os levitas Reum, filho de Bani, e ao seu lado Hassabias, maioral da metade do distrito de Keila. Depois dele, repararam seus irmãos, Bavai, filho de Renadade, maioral da metade do distrito de Keila. Ao seu lado, reparou Ezer, filho de Jesua, maioral de Mispa, outra parte, defronte da subida para a casa das armas, no ângulo do muro. Depois dele, reparou com grande ardor Baruque, filho de Zabai, outra porção, desde o ângulo do muro até a porta de Eliasibe, o sumo sacerdote. Depois dele, reparou Meremote, filho de Urias, filho de Cós, outra porção, desde a parte da casa de Eliasibe até a extremidade da casa de Eliasibe. Depois dele, repararam os sacerdotes que habitavam na campina. Depois repararam Benjamim e Hassube, defronte da sua casa. Depois deles reparou Azarias, filho de Maacéias, filho de Ananias, junto à sua casa. Depois dele reparou Binui, filho de Renadade, outra porção, desde a casa de Azarias até ao ângulo e até a esquina. Palau, filho de Uzai, reparou defronte do ângulo e da torre que sai da casa real superior, que está junto ao pátio do cárcere. Depois dele reparou Pedaías, filho de Parós, e os servos do templo que habitavam em Ofel, até defronte da porta das águas, para o oriente e até a torre alta. Depois repararam os tecoitas outra porção, defronte da torre grande e alta, e até ao muro de Ofel. Para cima da porta dos cavalos, repararam os sacerdotes, cada um defronte da sua casa. Depois deles, reparou Zadok, filho de Imer, defronte de sua casa, e depois dele, Semaías, filho de Secanias, guarda da porta oriental. Depois dele, reparou Hananias, filho de Selemias, e Hanum, o sexto filho de Zalaf, outra porção. Depois deles, reparou Mesulão, filho de Berequias, defronte da sua morada. Depois dele reparou Malquias, filho de um ourives, até a casa dos servos do templo e dos mercadores, defronte da porta da guarda, até o eirado da esquina. Entre o eirado da esquina e a porta das ovelhas, repararam os ourives e os mercadores. O tema que nós vamos trabalhar hoje aqui, dentro deste capítulo de número 3 que nós lemos, repita depois de mim: o fervor dos eleitos. Muita gente não sabe direito o que é fervor, o que é ou identificar quem verdadeiramente é uma pessoa fervorosa. O que é fervor e o que é ser fervoroso. Hoje nós vamos entender isso pela graça do Senhor, tá bom? Nós lemos então esse capítulo 3 de Neemias, né? E uma das coisas que nós aprendemos nesse capítulo é que nem todo nome bíblico é para dar para os filhos, né? A não ser o nome da Keila. Esse é o capítulo que tem aqui o nome da Keila. Parabéns, Keila. Nome bíblico, né? O nome da Keila, nome bíblico, está aqui. Nome bonito, o nome da Keila, né? Mas nem todos os nomes citados aqui são nomes bonitos, né? Para você dar para os seus filhinhos. Tem outros nomes bíblicos aí mais bonitos, mais fáceis. Muito bem, esse capítulo 3, ele está dentro de um texto maior, que vai do capítulo 2, versículo 11, até o capítulo 4, versículo 23, e que nós demos o título, repita aí, Reedificando o Muro. Muito bem, lembrando, né, dos dados históricos deste livro. Este livro relata a história de um período chamado
o período da restauração. O período da restauração foi, historicamente, o último avivamento israelense. O último avivamento que Deus chamou sobre a nação de Israel no Antigo Testamento, o último avivamento da antiga aliança, que se deu depois dos 70 anos que os israelenses estiveram no cativeiro babilônico. O retorno deles da Babilônia para reconstruir a nação de Israel, que foi completamente assolada, destruída, para reconstruir as cidades, reconstruir a capital Jerusalém e reconstruir o templo de Jerusalém, o templo que Salomão havia construído e o rei da Babilônia, Nabucodonosor, destruiu completamente. A reconstrução, cuja ênfase é dada aqui no livro de Neemias, é a reconstrução dos muros, as muralhas da cidade de Jerusalém. Tudo isso que nós lemos aqui, né, mostra as equipes que lideraram os trabalhos em cada parte, porque essa muralha cercava toda a cidade. Naquela época, as cidades não eram como hoje. Hoje nós vivemos em tempos de maior civilização, maior civilidade, apesar de todos os pesares. Naquela época, a coisa era muito pior do que é hoje, tá? As pessoas morriam com maior facilidade. Ataques mais terríveis existiam e por isso as cidades eram protegidas por altas muralhas. Essas muralhas ganhavam o nome de fortalezas, eram poderosas fortalezas, grossas, de pedras largas e pesadas, e eram tão largas essas muralhas que em cima da muralha moravam pessoas. Tinham pessoas, por exemplo, as casas dos atalaias, que eram os vigilantes que ficavam vigiando sobre essas muralhas ao redor de toda a cidade. Eles moravam sobre as muralhas, tinham sua casa sobre essas muralhas. Neemias dirigiu todas essas pessoas, liderou todas essas pessoas que nós citamos aqui o nome neste capítulo, na reconstrução dessa muralha, dessa fortaleza, os muros que cercavam a cidade de Jerusalém. Esse é o texto que nós lemos hoje, né? Esse texto do capítulo 3 está aí dentro desse texto maior. Esse texto maior que vai então do capítulo 2, versículo 11, até o capítulo 4, versículo 23, está dividido da seguinte maneira. Ele tem uma introdução no final do capítulo 2, que nós lemos no sábado passado, do versículo 11 até o versículo 20, no qual, depois de serem exortados por Neemias, os homens de Israel, de Jerusalém, que voltaram da Babilônia, estavam ali desanimados diante da destruição, das ruínas de Jerusalém, eles foram animados. Neemias trouxe a eles uma palavra de ânimo, e animados, eles então disseram juntos, repitam, edifiquemos. Aleluia. A lição que nós tiramos daqui é que filhos de Deus são edificadores e não destruidores. Tem muita língua destruidora. Tem muita gente que trabalha com a sua boca para destruição, para destruir. São falas negativas, são falas murmurentas, são falas reclamonas, são falas torpes, linguagens obscenas. Essas são línguas destruidoras.
Quer ver um salmo que fala sobre línguas destruidoras? É o Salmo 120. Depois leia na sua casa o Salmo 120, que fala de línguas destruidoras. Filhos de Deus não podem ter língua destruidora. Filhos de Deus têm que ter língua edificadora. Nós lemos sobre isso na carta de Tiago, quando ele fala acerca dos pecados da língua. E ele faz uma comparação que, assim como de uma mesma fonte não pode sair água doce e água salgada, também de uma mesma boca não pode sair ao mesmo tempo bênção e maldição. Da nossa boca, a boca dos filhos de Deus, não pode sair maldição, porque nós fomos abundantemente abençoados por Deus, para que da nossa boca só saia bênção. Aleluia. E por isso está escrito: não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, mas somente a que for boa para edificação e traga proveito àqueles que ouvem, àqueles que escutam. Aleluia. Portanto, o que eles falaram é o que nós também devemos falar hoje. Repita: edifiquemos. Não somos destruidores de vidas, nós somos edificadores de vidas. Aleluia. O pecado fez das pessoas, dos homens, destruidores de vida. Por isso que nós temos essas notícias horríveis e funestas na face da terra. Todos os dias pessoas tirando vida. Uma guerra inútil, insana, com vidas sendo perdidas. São homens de Belial, pessoas de Satanás, trabalhando por aí para o diabo, tirando vidas, destruindo vidas. Nós, filhos de Deus, não somos destruidores de vidas, nós somos edificadores de vidas, porque a nossa vida está sendo edificada por Jesus sobre essa rocha, a palavra de Deus, para que as portas do inferno jamais prevaleçam contra nós. O desenvolvimento desse texto toma o capítulo 3, que nós lemos hoje, e o capítulo 4, cujo título é, repita, edificação e oposição. Nós vamos ler especialmente no capítulo 4, na semana que vem, que enquanto servos de Deus e até servas de Deus, né? Tem um versículo que nós lemos aqui, versículo 12, que até mulheres estavam também trabalhando, não eram só homens trabalhando na edificação dos muros de Jerusalém, mas tinha mulheres aqui trabalhando, né? As filhas de Aloés estavam aí trabalhando, mulheres também trabalhando, homens edificadores, mulheres edificadoras. É isso que Deus está formando, homens edificadores, mulheres edificadoras. Enquanto servos e servas de Deus trabalhavam edificando, pessoas do inimigo, homens de Satanás, pessoas malignas, levantam oposição contra aquilo que os servos de Deus estão fazendo. Isso me lembra muito de Isaac, filho de Abraão, que era um cavador de poços. Ele morava no deserto. Ele peregrinava pelo deserto, como Abraão peregrinou pelo deserto, terra árida, e ali ele se tornou um cavador de poços, para encontrar água. Isaac cavava poços de dia, achava água, e durante a noite vinham os filisteus e enchiam esses poços de entulhos, entulhavam os poços. Aleluia, né? Tantos dias sem chuva,
e nós estamos com essa chuva. Obrigado, Senhor, que maravilha. Muito bem. Isaac, edificador de poços. Filisteus, destruidores, entulhadores de poços. Filhos de Deus têm que ser pessoas que cavam poços para matar a sede de Deus das almas. Filhos do diabo são entulhadores de poços. Filhos de Deus amam a pregação da palavra que a gente faz aqui, por exemplo. Filhos do diabo odeiam a pregação da palavra que nós fazemos aqui. Filhos do diabo criticam o que nós pregamos aqui. Mas o que o pastor Edivaldo pregou isso, pregou aquilo, eu não concordo, eu não aceito. O que você acha? Essas pessoas são filisteus. Nós estamos aqui cavando poços para tirar água viva, água da vida, para dessedentar almas famintas, sedentas de Deus. Mas tem opositores que se levantam para entulhar poços, para desdizer aquilo que nós estamos dizendo aqui com todo o amor, com todo o zelo do Senhor. Isso sempre existiu. A edificação sempre teve em contrapartida a oposição. Enquanto Jesus edificava, os fariseus se opunham. Enquanto os apóstolos evangelizavam, os religiosos perseguiam. Isso é uma realidade em toda a história. Edificadores e opositores. Edificadores e opositores. Filhos de Deus são edificadores. Filhos do diabo são opositores. Quem você é? Pense bem em quem você é. Se você quer dizer que é filho de Deus, então você não pode ser um opositor à palavra de Deus, mas tem que ser alguém que na palavra de Deus se torna um edificador de vidas, um cavador de poços, para que almas sedentas possam ser dessedentadas nessas águas. Então, nesse texto que nós estamos lendo hoje, o capítulo 3 e o capítulo 4 que leremos pela graça do Senhor no sábado que vem, trata-se dessa ambiguidade entre edificação e oposição. Esse texto aí, edificação e oposição, que abrange os capítulos 3 e 4, estão divididos assim. O capítulo 3 que nós lemos hoje, repita, edificação. E o capítulo 4 que leremos sábado que vem, diga oposição. Muito bem, estamos no capítulo 3, edificação. Lemos esses 32 versículos. E esses 32 versículos do capítulo 3 estão divididos assim, ó. Esse texto, esse capítulo todo, ele tem um desenvolvimento, que é um texto maior, que vai do capítulo, ali do meio, que vai do capítulo 3 ao capítulo 31, cujo título é, diga, reconstrução. Este desenvolvimento, ele está introduzido pelos 2 primeiros versículos, uma introdução, e o último versículo, versículo 32, uma conclusão. Introdução, desenvolvimento e conclusão. A introdução e o desenvolvimento têm o mesmo título, repita, Porta das Ovelhas. A muralha de Jerusalém, ela tinha várias portas para várias direções da cidade, para pessoas que iam sair para determinadas direções e para pessoas que vinham de determinadas direções. Havia uma porta principal e outras portas secundárias. A porta principal da entrada da cidade de Jerusalém era a Porta das Ovelhas. O texto que nós lemos, o capítulo 3 inteiro, começa falando da Porta das Ovelhas e termina falando da Porta das Ovelhas, porque o texto dá a volta no muro todo, começando da Porta das Ovelhas, mostra todos que estavam edificando a muralha toda, dando a volta e
chegando de novo na porta das ovelhas, fazendo o círculo completo ao redor da cidade de Jerusalém. Glória a Deus. Muito bem, nesse texto nós vamos meditar no versículo 20. O versículo 20 fala de um homem chamado pelo nome de Baruque, e está escrito assim: depois dele reparou com grande ardor Baruque, filho de Zabai, outra porção, desde o ângulo do muro até a porta da casa de Eliasibe, o sumo sacerdote. Vamos repetir? Depois dele reparou com grande ardor Baruque, filho de Zabai, outra porção, desde o ângulo do muro até a porta da casa de Eliasibe, o sumo sacerdote. Nós podemos entender com toda a certeza que todas as pessoas citadas aqui neste capítulo trabalharam com ardor, trabalharam na reconstrução do muro com fervor. Nós vamos trabalhar aqui 3 palavras. Repita comigo: fervor, ardor, zelo. As 3 juntas: fervor, ardor e zelo. Podemos dizer com toda certeza que todas essas pessoas aqui, como servos e servas de Deus, estavam trabalhando na reconstrução das muralhas de Jerusalém. Eles trabalharam com fervor, ardor e zelo. Mas é muito interessante como a inspiração trabalhou em Neemias, que estava escrevendo esse livro, que na hora de se reportar o trabalho que estava sendo feito por esse homem chamado Baruque, ele disse que esse homem reparou, não apenas com ardor, mas esse homem reparou com grande ardor. O próprio texto, que não fala a mesma coisa de todos os outros, mas unicamente deste homem chamado Baruque. Claro, todos trabalhavam com ardor, mas só que quando Neemias notou o jeito que Baruque trabalhava, sobressaía ao jeito que os outros trabalhavam. O ardor com que Baruque estava trabalhando naquela obra era maior do que o ardor de todos os outros. Todos os outros estavam de parabéns, todos estavam trabalhando com ardor, mas Baruque estava trabalhando com grande ardor. E o texto bíblico traz essa diferença. O texto bíblico traz essa diferença. É por isso que na Bíblia, todos os textos bíblicos têm riquíssimas mensagens de Deus dentro deles. Mesmo quando são genealogias, mesmo quando são textos que você lê assim, mas que mensagem vai ter aqui num texto como esse? É só um monte de nome difícil e repetindo, um texto repeticioso, né? Um texto cheio de repetições e portas e ferrolhos e fechaduras e não sei o que mais. Qual é a mensagem? Que mensagens temos aqui? Temos muita, porque isso é palavra de Deus. Mas hoje a nossa mensagem vai se concentrar aqui. Uma das pessoas, um dos servos de Deus que trabalhava na reconstrução do muro era Baruque. E olha o nome dele é Baruque. Em português está escrito Baruque, né? Em hebraico não se fala Baruque, se fala Baruch, que traduzido para o português é
bendito ou abençoado. Baruch, bendito ou abençoado. Esse Baruch, sabe o que ele está fazendo aqui? Ele está representando cada um dos verdadeiros filhos eleitos de Deus. Cada um dos verdadeiros filhos eleitos de Deus. Cada um daqueles descritos pelo apóstolo Paulo em Efésios capítulo 1, versículo 4. Aqueles que foram escolhidos por Deus antes da fundação do mundo, em Cristo Jesus, para serem santos e irrepreensíveis diante dele. Grande fervor, grande ardor e grande zelo por Deus, pela palavra de Deus e pela obra de Deus, só se encontram essas coisas nos eleitos de Deus. Só se encontram essas coisas naquele grupo que Jesus denominou de poucos escolhidos, em Mateus 22:14. Muitos são chamados, poucos escolhidos. Os muitos chamados não têm esse grande fervor, não têm esse grande ardor, não têm esse grande zelo, nem por Deus, nem pela sua palavra, nem pela sua obra. O fervor deles, o ardor deles, o zelo deles está distribuído para outras coisas. Mas o fervor dos eleitos, o ardor dos eleitos, o zelo dos eleitos está direcionado para um só, que é Deus. Deus, sua palavra, sua obra, sua vontade. Direcionados aqui significa, isso aqui está o verdadeiro significado de conversão. O que é uma pessoa convertida? Uma pessoa convertida é uma pessoa voltada para um só, que é Deus. Para nada mais, para ninguém mais. Para um só, que é Deus. Isso é conversão. Conversão não é só passar para crente. Conversão não é só se tornar membro de uma denominação evangélica, não. Conversão é largar tudo e ter o seu coração, ter a sua alma, ter o seu espírito, ter a sua mente, todo o seu ser completamente voltado para Deus, voltado para o Senhor. Só essas pessoas terão essas três qualidades aqui. Repita novamente: fervor, ardor e zelo. E aonde vai aparecer esse fervor, esse ardor e este zelo? Não sei se vocês estão vendo aí, mas eu coloquei as três primeiras letras de cada palavra de outra cor. Ali está faz. Em tudo o que o eleito faz, ele faz com fervor, com ardor, com zelo. Por quê? Porque tudo quanto ele faz para o Senhor. O eleito tem uma profissão? Pode ter,
mas ele direciona essa profissão toda para o Senhor. Senhor, eu trabalho nessa profissão para o Senhor. O eleito tem que estudar alguma coisa, eu quero direcionar esse meu estudo completamente para o Senhor. O eleito se casa, eu quero que o meu casamento seja completamente voltado para o Senhor, não aceito outro tipo de casamento. E se tiver qualquer outra proposta diferente dessa, eu fico solteiro. É isso que o eleito faz. Casou, eu vou ter filhos e vou fazer com que os meus filhos sejam voltados para o Senhor, e vou trabalhar com fervor, com ardor e com zelo para obedecer Deuteronômio capítulo 6 e inculcar nos meus filhos, Senhor, a tua palavra. Tudo o que um eleito de Deus faz, por isso eu coloquei ali o verbo fazer, na primeira pessoa do singular, do presente, do indicativo ativo, faz, ele faz. Terceira pessoa, aliás, terceira pessoa do singular, ele faz, tudo que ele faz, tudo que o eleito faz, ele faz com fervor, ardor e zelo, não pelas coisas, não pelo dinheiro que vai ganhar com isso, talvez no seu trabalho, não pelos louros que ele vai ganhar disso, não por elogios ou louvores que ele venha ganhar por isso. Não, o fervor, o ardor e o zelo é totalmente direcionado para o Senhor. O eleito dá o seu dízimo e a sua oferta, porque ele está fazendo isso para o Senhor, é para o Senhor. É para o Senhor. Porque quando os sovinas pensam que estaria dando para o pastor ou para a igreja, não, o pastor não merece, a igreja não merece. Não é eleito. Esse dízimo não presta. Essa oferta não presta e Deus não aceita. A oferta que Deus aceita é daquela pessoa que a faz para o Senhor. E não está comprando nada com isso, está dando, como Abraão fez a Melquisedeque, que representava Jesus ali diante dele. Tudo o que o eleito faz na sua vida, ele direciona para o Senhor. E por isso ele também vai discernir que tem muitas coisas que ele não pode fazer, porque o Senhor não quer essas coisas feitas para ele. Um eleito nunca vai dizer assim: eu vou curtir músicas do mundo para o Senhor. Não, o Senhor não aceita isso. O Senhor não aceita essa porcaria, essa sofrência. O Senhor não aceita que se faça para Ele alguma coisa que seja considerada por Ele como fogo estranho. Os dois filhos do sacerdote Arão, Nadab e Abiú, quiseram fazer para o Senhor alguma coisa que o Senhor não queria que fizesse. Quiseram apresentar para o Senhor alguma coisa que o Senhor não requereu deles, alguma coisa que o Senhor não mandou eles fazerem. Então, para onde estava direcionado o fervor deles? Para onde estava direcionado o ardor deles? Para onde estava direcionado o zelo deles? Era para o Senhor? Não, era para eles mesmos. O fervor deles estava na vontade deles. Vamos apresentar esse fogo para Deus porque nós queremos. Vamos apresentar esse fogo para Deus porque nós inventamos. Vamos apresentar esse fogo para Deus porque nós determinamos. Morreram.
morreram queimados no mesmo fogo. Ah, vocês gostam de fogo? Então toma. Tudo que o homem faz, mas a motivação, o fervor, o ardor e o zelo com que ele está fazendo, a motivação que o está levando a fazer isso, não é o Senhor, é fogo estranho. E essa pessoa vai morrer queimada nesse fogo. Talvez não morra instantaneamente como Nadab e Abiú fisicamente, mas já estão mortos espiritualmente, o que é pior. O eleito entende pela palavra que tudo o que ele faz é para o Senhor. Baruque não estava trabalhando aqui pelo bem de Jerusalém. Ele estava trabalhando aqui com ardor pelo Senhor, com grande ardor pelo Senhor, com grande fervor pelo Senhor, porque ele era Baruque, porque ele era alguém bendito do Senhor, porque ele era alguém abençoado do Senhor. O que ele faz é para o Senhor. E isso tem que se refletir na família, no trabalho, na sociedade, aonde nós vivemos, em tudo quanto nós fazemos. É pelo Senhor. Alguém fez alguma coisa que te passou raiva? Eu vou perdoar essa pessoa por causa do Senhor. Porque eu tenho no meu coração o fervor do Senhor, o ardor do Senhor, o zelo do Senhor, e o Senhor mandou eu perdoar incondicionalmente, inquestionavelmente, mesmo que eu esteja sentindo raiva agora, eu perdoo em nome de Jesus. Tudo que o eleito faz é com fervor, ardor e zelo pelo Senhor. Tem uma palavra do livro dos Salmos que Jesus encarnou na vida dele, dizendo: o zelo da tua casa me consome. O zelo pela tua casa me consome. O que isso significa? É o zelo de Jesus por nós. Nós somos essa casa. Como está escrito em Hebreus capítulo 3. Nós somos a casa, se guardarmos até o fim a confiança e a esperança no Senhor, cuja casa somos nós. O zelo de Jesus por nós é tão grande que Jesus, amados, olha, vamos tirar aqui um paradigma religioso falso. Jesus não morreu por todo mundo. Ele só morreu pelos eleitos, cujos nomes já estavam escritos no livro da vida do Cordeiro desde a fundação do mundo. Porque se chama livro da vida do Cordeiro, porque o Cordeiro é o Cordeiro que foi imolado por aqueles, exclusivamente por aqueles cujo nome está inscrito no livro da vida, e é por esses que Jesus tem fervor, ardor e zelo, e tudo quanto ele fez na terra foi por causa desses. E quando Jesus ora ao Pai, em João capítulo 17, olha o que Jesus diz naquela oração: Pai, eu não rogo pelo mundo, eu só rogo por aqueles que do mundo tu me deste, porque são teus. É por esses e é para esses que Jesus direciona o seu zelo, o seu fervor, o seu ardor, e é por eles que ele fez tudo quanto fez, todo o seu sacrifício. Quando Jesus pregava
em Israel, e a multidão estava ali diante dele, ele pregava em parábolas. Mas quando ele estava a sós com os seus discípulos, ele explicava para eles a palavra. E até que um discípulo perguntou: Senhor, por que para as pessoas lá fora o Senhor fala em parábolas, mas para nós o Senhor explica direitinho? Jesus falou assim: porque a vós outros é dado conhecer os mistérios do reino de Deus, mas aos de fora não. Tudo se lhes diz por meio de parábolas, para que tendo ouvidos não ouçam, para que tendo olhos não vejam, para que tendo coração não entendam, não sejam curados e não sejam salvos. Porque eu não trabalho para eles, eu trabalho para vocês. O que eu faço é para aqueles que o Pai me dá. Aquele que o Pai me dá virá a mim e eu não o lançarei fora. As minhas ovelhas ouvem a minha voz, elas me conhecem, elas me seguem, eu lhes dou a vida eterna e ninguém jamais as arrebatará das minhas mãos. Está vendo aí? Aonde está direcionado o fervor de Jesus, o ardor de Jesus, o zelo de Jesus? É só e exclusivamente só por esses aos quais o apóstolo Pedro denominou em 1 Pedro 2,9, raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de exclusiva propriedade de Deus. Por quê? Porque essas pessoas também são as que terão fervor, ardor e zelo em tudo quanto fizerem por causa do Senhor. Por causa do Senhor. Filhos de Deus têm zelo, ardor, fervor na forma como suas vidas estão sendo conduzidas. E esse fervor, esse ardor e este zelo neles, os constrange, como Paulo diz em 2 Coríntios, os constrange e os fazem ter temor de dar qualquer passo na condução de sua vida que não seja de acordo com o plano e a vontade do Senhor. E por isso, quando esses verdadeiros filhos de Deus, enquanto eles não têm certeza absoluta que o passo que eles têm que dar é do Senhor, eles não dão esse passo. Filhos de Deus não se aventuram para ver se depois é de Deus. Quem é de Deus não faz isso. Eu já vi muito crente falando assim: eu vou dar o passo, eu não sei se é de Deus, eu vou dar o passo pela fé, para ver se é. Isso não é pela fé, não. Isso é pecado. Isso é pelo pecado. Isso é tentar a Deus. Não tentarás o Senhor teu Deus. Filhos de Deus dão um passo pela fé, porque fé, Hebreus capítulo 11, versículo 1, é certeza e convicção. Eu estou dando esse passo porque agora eu tenho certeza e convicção que isso é de Deus. Quantos anos nós pagamos aluguel por aí para ter nossa congregação? E eu tinha esse terreno aqui atrás da minha casa, esse espaço aqui atrás da minha casa. Nunca tive nenhuma direção, nenhuma orientação de Deus para fazer alguma coisa aqui atrás, para fazer o lugar da nossa congregação aqui atrás. Quando veio a pandemia do coronavírus e que houve o distanciamento, cada um ia ficar em casa, minha esposa e eu estávamos na sala da nossa casa ali orando juntos, e o Senhor falou conosco:
pode construir aí atrás. Aí nós tivemos certeza e convicção que era para construir, e nós construímos aqui esse lugar, essa pequena estrutura, mais suficiente para nós, sem nenhum arroxo financeiro, sem nenhuma dívida. Todos os recursos vieram da mão do Senhor, através de pessoas que o Senhor moveu para isso. Porque é Ele quem faz essas coisas. É Ele quem faz essas coisas, sabe quando? Quando Ele vê, os olhos do Senhor passam por toda a terra para ver quem faz todas as coisas na sua vida com fervor, com ardor e zelo pelo Senhor, pela sua palavra, pela sua obra, pela sua vontade. Senhor, eu não quero fazer nada fora da tua vontade. Só a tua vontade é boa, perfeita e agradável. Fora da tua vontade, tudo está desviado de ti. Fora da tua vontade, são desvios do caminho que não levam para a eternidade com Deus. Leva para uma eternidade sem Deus. E é por isso que aqui está o segredo. Alguém poderia perguntar: será que eu tenho esse fervor? Será que eu tenho esse ardor? Será que eu tenho esse zelo? Será que eu sou um eleito de Deus? Será que eu tenho isso? Parece que eu não tenho, não sei se eu tenho, se eu não tenho. Quem tem não tem dúvida, porque Filipenses capítulo 2, versículo 13: porque Deus é quem efetua em vós tanto o querer como o realizar segundo a sua boa vontade. Vamos repetir? Porque Deus é quem efetua em vós tanto o querer como o realizar segundo a sua boa vontade. Aleluia. Filhos de Deus não fazem projetos para a sua vida de acordo com a sua vontade e apresenta para Deus: aqui está o meu projeto, abençoa, Pai, o meu projeto, faz aqui, Pai, a minha vontade. Isso é fogo estranho, isso é fervor estranho, isso é ardor estranho, isso é zelo estranho, isso é motivação estranha. Filhos de Deus renunciam seus planos, renunciam seus projetos. Isso é fé, porque pela fé eles sabem que o projeto que Deus tem para eles, que o plano que Deus tem para eles, e que não pode ser frustrado, é infinitamente melhor do que o deles. Então eles, renunciam seus planos e não se movem do lugar até que Deus ordene. Até que Deus ordene. Quando o povo de Israel peregrinava 40 anos pelo deserto, eles tinham épocas de estar andando, peregrinando, e tinham épocas de estar parados num lugar, acampados. Quem decidia quando eles iam acampar e quem decidia quando eles iam peregrinar não eram eles, nem era Moisés o pastor deles. Quem decidia isso era Deus. Quando a Shekinah, a glória de Deus, a nuvem de glória que se locomoveu do Monte Sinai e entrou no tabernáculo e na Arca da Aliança, quando essa nuvem de glória estava dentro do tabernáculo, eles tinham que estar acampados, eles tinham que estar parados, eles não tinham que dar nenhum passo,
Eles tinham que esperar. Quando a nuvem saía do tabernáculo e ficava sobre eles, era hora de tocar o chofar, tocar as trombetas, levantar acampamento, porque o Senhor quer que agora a gente caminhe, e o Senhor quer que a gente agora peregrine, é a hora de caminhar. Quando dizem em Eclesiastes, há um tempo para cada propósito debaixo do sol, é verdade. Mas esses propósitos têm que ser de Deus. Por isso, o que arde no coração, ardor vem de arder, de ardência. O que arde no coração dos eleitos de Deus, o fervor dos eleitos, o ardor dos eleitos, o zelo dos eleitos, está em não dar um passo sequer na vida, sem ter certeza absoluta, que isso é plano de Deus, que isso é vontade de Deus. E essa congregação hoje, foi da vontade de Deus. E essa palavra para todos vocês hoje, e para mim, foi da vontade de Deus. Eu sou o Alfa e Ômega, diz o Senhor Deus, aquele que é,